Daniel fosse exaltado naquele lugar. Deus já tinha um propósito. Imagino eu que naquele momento Daniel não entendeu porque Deus tinha dado aquela experiência de sonhos, aquele dom de interpretar sonhos e visões, mas Deus já tinha um propósito no futuro. Deus já tinha um propósito para exaltá-lo, aleluias. Então Daniel, nesta noite eu venho entender que Daniel era um homem obediente, era um homem com sinceridade, era um homem que tinha intimidade com o Pai para o escutar. Aleluia. Era um homem que não desobedecia ao Senhor, era um homem que se prostrava, era um homem que deixava o Senhor conduzir o teu caminho, era um homem que deixava o Senhor preparar tudo lá na frente. Não era um homem ansioso, não era um homem ganancioso, não era um homem que queria para já, mas queria esperar o tempo de Deus. Aleluia. Então nessa noite que nós venhamos ser como Daniel. Daniel é um homem fiel, Daniel é um homem obediente, um homem sincero, um homem com intimidade com o mestre. Que nessa noite nós venhamos ser como ele, porque se você quer vitória, você tem que ser como Daniel. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Tem que renunciar. Aleluia. O crente nos dias de hoje quer vitória, quer providência, quer escape, quer que Deus abra as portas, quer que Deus faça o rebuliço, quer que Deus salve o teu marido, os teus filhos, a tua casa, a tua parentela, quer só milagre, quer só bênção, mas não quer renunciar, não quer pregar o evangelho da verdade, não quer descer na presença de Deus, não quer aquilo que o Senhor quer, mas quer do jeito dele. Nesta noite que nós venhamos ser humildes e venhamos reconhecer que somos dependentes do Mestre. Aleluia. Aleluia. Depois disso o Senhor me levou no capítulo 6, no versículo 2 em diante, que diz assim: sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes disseram conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e os príncipes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: o rei Dário vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fazer um mandamento firme, que qualquer que por espaço de 30 dias fazer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. E assim o rei Dário assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do teu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei a respeito do edito real. Disseram-lhe: porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizeste uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste.
Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado e a favor de Daniel, propôs no seu coração livrá-lo, assim até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Então o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Então o rei se levantou pela manhã cedo e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha pedido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca do leão, para que não fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Então ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, os quais foram lançados na cova dos leões. Ele, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões apoderaram-se deles e eles migraram todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moraram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus